Aí, povo que me acompanha aqui no canal, eu sou o professor Ricardo Russo. Esse canal trata de produção textual em provas de concurso público, as tais questões discursivas, a redação argumentativa em prova de concurso público, as questões relacionadas à língua portuguesa, questões da linguagem. Eu sou jornalista, professor de língua portuguesa, estou habituado a avaliações de concurso de massa, de redações em concurso de massa, tanto no Enem, vestibulares, concurso público. E a gente vai falar hoje, me acompanha até o fim aqui, ó, dá um joinha aí, não esquece, né? A gente vai falar hoje sobre o TSE, e mais propriamente sobre a área judiciária, e eu quero falar sobre a régua, o padrão de correção, sobre como é feita a correção, e vou falar também sobre CESP, né? O problema de CESP Brasília e os padrões de correção, a régua de correção, como é que é feito isso e quais os problemas, né? Então, eu tenho, já para quem me acompanha aqui, eu tenho dito que o meu principal trabalho nos laudos que eu elaboro para os recursos judiciais, esses laudos eles são baseados numa questão técnica. Eu tenho que confrontar a redação do candidato, óbvio, a resposta do candidato à pergunta, com a pergunta, a proposta de redação e o padrão estabelecido pela banca. Então, a gente tem que juntar todos esses componentes e encontrar as respostas do candidato na sua redação. Mas também eu preciso verificar a qualidade técnica do enunciado da questão, se ele foi claro, aí uma questão de linguagem, se ele foi objetivo, e se o padrão está consoante com o que está no enunciado da questão. Então, você está vendo? Aqui isso é uma questão bem técnica, né? Bom, vamos lá. Sempre vão ocorrer problemas no padrão, no enunciado da questão. Gente, é difícil que não ocorra. Legal? A experiência tem mostrado isso. Então, eu vou simplificar. Sempre tem furo. Então, o laudo que eu acabei de elaborar, um laudo para o TSE área judiciária, então, por isso que está quentinho na minha cabeça aqui, eu quero dividir com vocês isso, para mostrar os probleminhas que a gente teve no TSE. Então, antes de mais nada, eu quero lembrar a vocês que CESP, eu já disse aqui, vou repetir no meu canal, é uma das bancas mais competentes, eu gosto muito de trabalhar com CESP, ela aponta os desvios na linha, a gente vai na linha verificar se aquele desvio gramatical, ortográfico, gramatical, ou de vocabulário, se aquele problema realmente existe, então a gente vai examinar isso com atenção. Portanto, para mim, é uma das avaliações mais sérias e tal. Fui treinado por CESP Brasília, no Enem, né? Durante mais de 10 anos eu avaliei redações no Enem, CESP, IFGV, VUNESP, são as 3 bancas encarregadas do treinamento. Então, toda a construção desses mais de 20 anos do Enem, com tantas dificuldades no concurso de massa, portanto, é um bom teste, né? Porque são mais de 3 milhões de candidatos, serve para a gente entender como funcionam as questões de avaliação em concurso de massa e como existem coeficientes de subjetividade com os quais é preciso lidar, portanto, há uma tecnicalidade toda e um know-how desenvolvido ao longo de muitos anos, gente. Você tem que entender que desde que as redações elas apareceram em provas de vestibular unificado, eu estou falando do final dos anos 70, galera, sabe? Há uma dificuldade e um desenvolvimento de todo o know-how de o que a gente vai cobrar de um candidato numa prova de redação que é tão subjetiva e que possui, enfim, uma série de dificuldades aí. Logo, esse know-how ele foi desenvolvido já nas universidades públicas, né, com os concursos lá, vestibular unificado, final de 70, ao longo de todos esses anos. Então, tem uma tradição, a gente tem bibliografia a respeito disso, não foi uma coisa que foi inventada agora para a prova de concurso público, legal? Então, a avaliação de redação em concurso de massa é um problema desde sempre, não é só um problema para você quando aparece no edital. Bom, vamos lá. Então, eu vou pegar objetivamente o TSE para mostrar para você, você que vai precisar de CESP Brasília, para você entender como é que se dá a brincadeira, não é coisa fácil, tá legal? Então, vamos lá. Sobre isso, eu quero mostrar para vocês, em primeiro lugar, o enunciado da questão. A gente parte do enunciado da questão. Então, eu sou professor universitário há 15 anos, dou aula para a galerinha do direito, tá? Então, eu sei o que é você preparar uma questãozinha e saber qual é a resposta. Então, é comum a gente preparar a questão e a resposta ser outra, e a gente vai observar que a nossa questão, a formulação da nossa questão tem problemas. Isso é comum, não é? Reconhecer que a gente erra não é um problema. Aliás, todo professor que é professor
tem que reconhecer, porque a gente cresce sempre no erro, né? E todo mundo erra, porque o erro faz parte da atividade humana. Bom, não há nenhum problema em reconhecer que se erra. Isso é a primeira coisa que a gente aprende ao ser professor. Legal? Então, eu vou pegar o enunciado da questão e vou perceber que, como sempre, CESP Brasília, né, você tem lá 3 perguntinhas e cada uma tem ao lado a questão da pontuação. Né? Lembrando que o CESP sempre dá pontuação para legibilidade, apresentação do trabalho, que as outras não fazem. Então, você tem lá uma pontuação, nesse caso aqui, a redação valia 50 pontos, dos 50 pontos, 2,5 pontos é de apresentação. Portanto, se o cidadão fez muito fez borrões e a letra é ilegível, prejudica a legibilidade, isso vai descontar até 2,5 pontos em 50 pontos. Eu não preciso dizer a margem de parágrafo, tudo isso conta em CESP. Então, eu vou fazer CESP, professor, para a Polícia Federal, para não sei o quê. Cara, te liga nisso, você tem que conhecer os critérios de avaliação CESP, você tem que estar bem íntimo com isso para saber como eles trabalham isso. Então, a gente tem de fazer isso. Não sei como é. Entra no meu curso, vou deixar aqui para vocês no link da descrição, entra no meu curso que eu trato de todas as bancas aqui e as peculiaridades de todas as bancas, com inclusive correção de texto que eu faço. Então, vamos lá. Eu vou só dar uma palhinha aqui, vou dar uma palhinha do item 1 e item 3, porque eu não quero me alongar muito no vídeo, tá? Mas olha só, no item 1 fala no conceito de propaganda eleitoral negativa. Quando a gente vai, olha só, vou dar um spoilerzinho para você que fez essa prova aqui, tá? Quando a gente vai para o padrão, não é? A gente vai ver que no padrão você tem lá um precedente que é um agravo. Está aqui no item 1 ali, você está vendo aqui, ó. Aí, vamos no agravo. Quando a gente vai no agravo, a gente vai ver que esse agravo não é relativo à propaganda eleitoral negativa, em absoluto. É relativo a uma propaganda antecipada negativa. E o agravo é relativo à antecipação. E a antecipação não interessa se é uma propaganda eleitoral negativa ou positiva. Sendo antecipada é o que vale. Portanto, esse agravo que é dado como exemplo aqui é uma pisada na bola feia, porque ele não está falando exclusivamente de uma propaganda eleitoral negativa, mas sim de uma propaganda antecipada. É uma pisada na bola, isso foi colocado aqui. Feio isso, tá? Então, isso já descredencia o próprio enunciado da questão, que tem uma imprecisão conceitual sobre a propaganda eleitoral negativa, que eu defendo e mostro aqui por meio nos laudos, por meio de bibliografia, que nem toda propaganda eleitoral negativa ela é passível de punição pelo TSE, por uma razão muito óbvia, né? Porque ela faz parte do sistema eleitoral e da democracia. Né? Você fazer uma propaganda eleitoral negativa a respeito do seu concorrente não é punível por si só. Se for ilícita, aí sim, se for ilegal, fruto de fake news, aí é outro papo, legal? Então, aqui é um problema conceitual que já invalida esse padrão de resposta. Mas eu vou deixar isso para segundo plano e eu quero mostrar mesmo o item 3. O item 3 é que, para mim, que trabalha com linguagem, é o pior de todos. Porque, vamos lá, me acompanha aqui o que se pede no item 3 da prova do TSE, área administrativa. Diz assim, né, sobre a propaganda eleitoral negativa, diz assim, constitucionalidade das resoluções editadas pelo TSE. Então, está perguntando objetivamente, presta atenção, se é constitucional ou não. O que você vai responder? Vou responder que sim, que não, e vou dizer por quê. Aqui está perguntando só a constitucionalidade. Depois, adiante, fala em limitação dessa propaganda. Então, a resposta tem que tratar do quê? É constitucional ou não? Qual é a limitação da propaganda eleitoral? Né? A proibição da disseminação de notícias falsas, né? E a questão da derrubada ou não, da suspensão de perfis que façam essa notícia falsa. Então, é disso que se trata objetivamente a resposta. Eu tenho que verificar se é constitucional ou não, quando eu tenho a régua de correção, a questão da limitação e da proibição dessa disseminação de notícias falsas com a suspensão dos perfis. É isso que eu tenho que tratar. Bom, aí a gente vai para a régua de correção e eu quero que vocês comparem, por favor. Olha só, diz aqui. Você está vendo aí? Deixa eu ver se está bonitinho. Se dá para olhar? Acho que dá, né? Deixa eu sair daqui para deixar isso mais fácil para vocês. Ó,
Aqui traz, segundo a jurisprudência, e aí vamos para os itens lá, eles colocam aqui a numeração. Item, aí vem a jurisprudência, etc. Aí, o item 5, que aí já começa a valer pontos. Ó, o item 5 tem que aparecer na sua redação isso. Insere-se no âmbito da sua competência normativa. Então, tem que estar no âmbito da competência normativa do TSE. Bom, eu acho que isso é óbvio de se cobrar do candidato. Legal? Até aí vai. Agora, vamos para o item 6. Conformando a situação do seu legítimo poder de polícia incidente sobre a propaganda eleitoral. Aqui fala sobre o poder de polícia. O enunciado da questão não falava em poder de polícia objetivamente, se era o poder de polícia ou não. Só falava que, sim, que pode ser, o site pode ser tirado do ar, etc., mas não falava objetivamente em poder de polícia. Mas vai lá, a gente pode tentar subentender isso fazendo um esforço. Agora, vamos para o item 7. Não havendo usurpação, olha o que está dito aqui, não havendo usurpação à competência legislativa da União para legislar sobre o direito eleitoral, mas sim a concretização da igualdade da oportunidade. Gente, em nenhum momento se pediu para confrontar com a competência legislativa da União. Isso está num subentendido de quem fez o enunciado da questão. O enunciado da questão era muito simples, é constitucional ou não? Mas a resposta está avançando aquilo que está no enunciado da questão. Eu tenho que imaginar o que está na cabeça do enunciador. Mas vai piorar. Agora vem no item 8, a igualdade de oportunidade, paridade de armas, os candidatos, a gente até pode subentender isso aqui. Mas finaliza de uma maneira grosseira, em prol da democracia. Em nenhum momento o enunciado da questão fala da ligação que tem que se fazer com democracia. Eu tenho que adivinhar isso, é isso? Ó, eu vou voltar para o enunciado da questão. Aqui fala em constitucionalidade, limite da propaganda, proibição de disseminação de notícias, suspensão de perfis. Não aborda em nenhum momento a ligação que tem que se fazer com a democracia. Ou, eu vou explicar de outra maneira para vocês, né? Quando a gente pede para fazer a ligação com democracia, se eu quisesse fazer essa ligação, o enunciado deveria deixar isso claro. Como isso pode ser ligado à democracia? Para que eu defenda, então, e faça a ligação entre esse problema e a democracia. Ou vou explicar de outra maneira, gente. Ó, quando a gente pede para fazer uma ligação com a democracia, eu estou pedindo, na verdade, uma argumentação, uma tese. A tese de fundo que eu posso defender nessa redação é a tese da democracia, porque, no fundo, tudo isso se revela o quê? Como fundamento da democracia. O equilíbrio, o controle das notícias falsas, para que você tenha um processo eleitoral justo, limpo, e isso tudo vai ter como consequência o quê? A questão da democracia. Você está vendo como toda a questão da democracia é uma ideia de fundo? Então, isso numa dissertação argumentativa seria uma tese. Mas a tese, numa dissertação argumentativa, ela é subjetiva, cada um vai elaborar a sua tese, a sua ideia de fundo. Isso faz parte do candidato. O candidato é que escolhe qual vai ser a sua tese. O que significa dizer que essa régua, ela pode e deve ser uma régua sugestiva e não prescritiva. Eu não posso prescrever que todos esses elementos tenham que aparecer, porque eles têm de aparecer como sugestão, porque eles estão o quê? Na percepção de cada um. Não está no enunciado da questão, ou seja, o enunciador da questão, quem elaborou esse padrão, fez conforme o seu conceito. Ele acha que isso tudo está ligado à democracia. É uma possibilidade, mas ela não é prescritiva, ela tem que ser sugestiva. Então, vou de novo, se esse professor, e vamos imaginar isso, né, um professor da área do direito, que elaborasse esse padrão de resposta numa prova para os seus alunos, certamente os alunos, especialmente a galerinha que está buscando a carteirinha da OAB, ia reclamar muito desse professor, ia na direção da universidade, dizer, olha, aqui o professor está pedindo umas respostas absurdas aqui. Ou seja, quem está acostumado com sala de aula a elaborar questões discursivas dos seus alunos no direito, não poderia fazer um padrão como esse aqui, porque ele está extrapolando o enunciado da questão. O enunciado da questão é muito objetivo, conciso, mas o padrão de resposta é prolixo e não está de acordo com o enunciado da questão.
Então, imagina o seguinte, eu vou traduzir de uma forma bem simples para você, porque a objetividade, clareza, transparência são fundamentais numa prova de concurso público. Eu não estou falando nenhuma novidade para quem é advogado aqui, né? Então, me acompanhe o raciocínio. Se eu não colocar em prol da democracia, eu vou perder pontos pela regra prescrita que está aqui. E isso pode ser decisivo, mas em nenhum momento o enunciado da questão sugeria, por qualquer inferência, a obrigatoriedade de citar a democracia. Isso fica por conta de quem está fazendo o texto. Eu posso trazer outros elementos. O que eu precisava obrigatoriamente trazer como resposta é a questão da constitucionalidade, dos limites da propaganda, da disseminação de notícias falsas, como está no enunciado. É isso que deveria estar prescrito objetivamente, porque é o que está no enunciado da questão. Qualquer outra ilação, legal, que não está objetivamente no enunciado da questão, fica por conta do enunciador, fica por conta por quem elaborou esse recurso aqui. Então, há uma questão técnica muito clara e há uma irregularidade muito clara, ou seja, quem elaborou esse enunciado da questão não conversou com quem fez o padrão. Ou então, se é a mesma pessoa, ele está com algum probleminha cognitivo aí, porque não é possível, gente. Ou seja, os alunos, os candidatos que fizeram essa prova do TSE tiveram uma prova com vários problemas e conceituais de o que é uma notícia, o que é uma propaganda eleitoral, uma propaganda negativa. O conceito está errado, é só procurar a bibliografia a respeito disso. Um agravo citado que está totalmente impróprio, porque o agravo não se trata exclusivamente de notícia de propaganda eleitoral negativa, e sim de um agravo relacionado a fora do prazo, a extemporaneidade, né? E, além disso, pedem-se na correção, no padrão de correção, elementos que não estão no enunciado da questão. Então, tudo torto aqui, gente, pelo amor de Deus. Isso aqui não é a maneira de se fazer uma prova discursiva. Isso depois contra a prova discursiva. Está faltando um filtro aqui de alguém olhar para isso e dizer, olha aqui, não pode ser assim. Legal? Então, há problemas de toda a ordem aqui, que são as tais irregularidades que vão muito além do professor dar uma olhada para ver se está certo isso. Não, o problema está todo torto aqui. Então, é por isso que os laudos que eu faço, e até você está vendo que eu estou indignado, né? Os laudos, eu sou professor, né, cara? Eu estou acostumado a lidar há 15 anos que eu dou aula na universidade para a galera do direito. Não é possível. Há 15 anos que eu trabalho com alunos de jornalismo, meu negócio é a linguagem. Há mais de 30 anos que eu trabalho com correções de textos em provas de concurso público vestibular. Mas eu estou muito acostumado com isso. E eu estou vendo assim que tem gente despreparada fazendo questões, não sabe fazer questões discursivas em prova de concurso público, e outros que não sabem corrigir. E, aliás, os que não sabem corrigir estão submetidos a um padrão que está errado. Quer dizer, está tudo mal feito. E eu não entendo como essas bancas que têm um know-how tão grande possam cometer erros tão grosseiros a ponto de colocar um agravo que não tem relação com um assunto que está sendo tratado. Se isso não é uma irregularidade, eu não sei o que é uma irregularidade. Prof, eu quero que o senhor olhe a minha redação do TSE, eu olho a redação, não cobro nada, faço uma pré-análise, legal, isso eu faço, eu mesmo faço, eu não terceirizo o meu trabalho, legal, eu faço uma avaliação. É só entrar em contato comigo, entra no meu WhatsApp, que é business, o WhatsApp de negócios, a hora que você quiser, manda lá, quando eu puder responder, responda. Olha, eu examino o seu texto, vejo se é possível, vejo quais são os erros, mas você está vendo que pelas infrações aqui é sempre possível entrar numa questão judicial, dadas as irregularidades. Quer dizer, a coisa já está no nível judicial, não apenas no nível administrativo, ela se transcende, por quê? Porque está mal formulada, mal feita. Eu estou com raiva. Então tá, dá o desconto aí. Mas, antes de mais nada, dá um joinha para o prof aqui, vai. O prof está nesse trabalho há tanto tempo, passei uma manhã inteira fazendo. Olha, esse laudo que eu fiz agora foi muito legal, porque eram 22 erros de gramática, que eu consegui tirar 6 deles. Por quê? Porque os 6 eram absurdos também, não tinha nada a ver, não eram erros gramaticais.
Então, olha só esse trabalho, é um trabalho de pinçar errinhos, né, e mostrar como as bancas estão equivocadas. E há muito tempo que eu venho fazendo esse trabalho de questionar o que as bancas vêm fazendo, em que elas estão se escudando atrás do ato discricionário e cometem uma série de infrações, e está na hora de a Justiça e o Ministério Público meter a mãozinha aí. Acho que com o CNU a gente está conseguindo até isso, em função justamente da visibilidade, mas o TSE e CESP Brasília está mostrando também que precisa de um puxão de orelha. Então vamos puxar a orelha da CESP Brasília, vamos lá, estamos juntos, um abraço para vocês aí.